Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, eu simplesmente não estou acreditando no que está acontecendo. É para nós comemorarmos demais. Finalmente aconteceu muitas coisas do que nós queríamos no São Paulo. É simplesmente espetacular. Mediante tudo que nós estávamos passando, agora finalmente nós estamos vendo coisas boas acontecerem no São Paulo. E eu te digo, vou contar tudo aqui pra vocês neste vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. O que é isso mesmo? O maior clube do mundo. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse likeinho, que o likeinho dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo, bora! Porque nós já vamos começar com uma novidade maravilhosa, simplesmente espetacular. Algo que nós duvidamos demais dessa diretoria horrorosa e incapaz, mas finalmente nós estamos vendo grandes mudanças. Luiz Gustavo chegou, se pronunciou depois daquele fatídico jogo contra o Fluminense, derrubou 3 omissos da diretoria e agora já tem mudanças reais. Estão com uma lista de demissões do departamento médico de São Paulo, coisa que nós queríamos, que a gente implorava, mudanças todos os dias, a todo momento, porque nós vemos, está provado que esses profissionais não são competentes para trabalharem no São Paulo, infelizmente. Estou com a lista, são 7 demissões. 7 demissões do São Paulo, do departamento médico. Tá aqui, ó. Luiz Fernando de Barros, fisiologista. Almir Rosano, massagista. Cristiano Ramos, líder de rouparia. Ricardo dos Santos, massagista. Adriano Titon, preparador físico. Daniel Barbosa, encarregado de segurança. E vão vir mais. E vão ter mais demissões em relação a isso. Nós vimos que o São Paulo, mediante tudo que aconteceu, o elenco deu uma representada, né? Eu sei que não foi bom, mas mediante todas as contusões, todo esse departamento médico ridículo, nós, com essa gestão patética e catastrófica, nojenta, que abandonou o futebol do São Paulo, nós poderíamos perfeitamente estar na situação do Inter, com essa gestão, com essa diretoria. Só que, de uma certa forma, os jogadores representaram. E nós temos um cara, independente de gostar 100% do trabalho ou não, nós temos um técnico de extrema confiança. Então nós temos movimentações talvez inéditas. Não são movimentações inéditas de demitir e contratar diretor de futebol ou gente, preparador físico, profissionais do São Paulo. Mas a forma como está sendo feito essa limpa é inédito. É inédito no São Paulo e é muito maravilhoso, porque eu não esperava movimentações tão importantes vindo dessa gestão horrorosa. O Fora Casares está surgindo efeito. Então vamos continuar, porque nós estamos em um momento muito delicado e muito importante para os melhores tipos de movimentações no São Paulo. A melhor notícia de todas seria o Casares saindo, né? Renuncia, Casares, já ficou feio. Renuncia pra você, já ficou feio. Nós sabemos que você ama status e tá ficando feio dentro do clube. Como é que você vai falar dentro do clube? Nós percebemos que o mais importante para você é a sua imagem, só que ninguém mais acredita em uma palavra que sai da sua boca. Ninguém mais passa, você não passa mais credibilidade para ninguém. Ninguém não tá nem aí pro que você fala. Então renuncia, vai embora agora. Você ainda pode sair por cima. Sair por cima que eu falo se você abandonar, vai ficar menos mal para você. Porque tudo que você fez até aqui foi ridículo. Precisou um jogador que muito provavelmente não vai ficar no time, que não vai ficar no elenco, meter a boca. Precisou vir um jogador falar e expor para fazer mudanças. Então vocês estão fazendo o que aí? Qual que é o tipo de trabalho? Qual que é o tipo de análise? Precisou o Luiz Gustavo chegar e expor tudo pra mudar o departamento médico? Então tá comprovado que vocês não sabem absolutamente nada do que vocês estão fazendo.
Se foi essas mudanças, todo mundo sabe que essas mudanças só estão acontecendo pelo que o Luiz Gustavo fez. Então, vocês são completamente incapazes. Completamente incapazes de gerir o São Paulo. Então vai embora, Casares, renuncia, pede pra ir embora. O outro lá, o Belmonte, o patético, pra mim ele tem atitudes patéticas, né? Ele não é patético, eu não conheço ele. Pra mim ele tem atitudes patéticas. Depois que ele saiu do São Paulo, ele deu 1 milhão de entrevistas e é como se ele tivesse a solução pra tudo. Por que não executou nada no tempo que você estava como diretor de futebol? Então é muito ridículo, vocês são patéticos. E tá aí, ó. Pelo menos agora nós temos mudanças. Só que, Casares, a galera não está comprando, não. Por melhor que seja se livrar de Nelsinho, Chapecó, Belmonte, poderia também se livrar de Márcio Carlo Magno, Rui Costa, Muricy, pode se livrar de todos. Você também, né? Por melhor que seja, isso ainda falta você, Casares. Mas, pelo menos, a galera não tá acreditando, né? Por mais que você tá demitindo todo mundo, trocou o departamento médico, ninguém mais acredita em você. Nós vamos precisar de provas, de situações mais palpáveis ainda. Então, por mais que você esteja fazendo as mudanças necessárias, que estava escancarado e que vocês há muito não faziam nada, não tá adiantando. O Fora Casares continua. Pelo menos nós podemos esperar um ano de 2026 muito melhor. Mesmo ele estando aí, vai ser muito melhor, porque já não temos mais, temos a mudança no departamento médico horroroso que há muitos anos já deveria ter feito essa manutenção dos profissionais, né? E já tirou Belmonte, já tirou alguns inúteis que estavam lá, né? Então, será muito melhor. E tem mais. Não para por aí, porque o Miller desmentiu jornalistas e setoristas falando que a questão do Diego Fernandes não tem nada a ver com o jogo festivo. Não tem nada a ver com isso. Tem uma surpresa boa envolvendo o Diego Fernandes. E isso é outra notícia maravilhosa e espetacular, porque tudo que envolve o Diego Fernandes é em relação à profissionalização do São Paulo, a um bom investimento, a algo mais sério, uma gestão mais séria. Eu sei que vão chegar pra mim, Tidico, eu não acredito na SAF, eles não vão deixar. Realmente, o ideal seria uma SAF para tirar toda essa galera de lá, né? Seria mais que o ideal a SAF. Mas um cara desse por perto, um cara desse encurralando essa gente patética, um cara desse encurralando em cima ali do São Paulo, uma hora ele entra, tentando profissionalizar. Porque eles sabem que se o Diego Fernandes entrar, trouxer um fundo, tudo bem, tem a Galápagos, tem muito conflito de interesse, mas é muito importante um cara desse querendo fazer, um cara mais profissional, empenhado em ajudar o São Paulo. Qualquer coisa que ele coloque a mão será mais profissional, será melhor gerido. Se não for, pode nem ser tão bom, mas a gente sabe que pelo menos vai ter seriedade. Né? O problema dessa gestão hoje, porque não é o formato. Se vocês me falarem, Tidico, não precisa de SAF. Não precisa. Se tivesse gente séria, se tivesse gente trabalhando. O Palmeiras não é SAF. Tudo bem que eu já falei aqui que pra mim o Palmeiras não é SAF no papel, mas as ações da Leila é como se fosse uma SAF. Mas é porque ela é séria. Ela mantém as questões, né, de não SAF, da instituição antiga, do Palmeiras, da forma como era, e o São Paulo, se tivesse gente querendo fazer, gente responsável, gente séria, gente competente, não precisaria ser SAF. A gente corre pra falar em SAF porque a gente não aguenta mais olhar pra cara desses caras. Então, por mais que tenha a Galápagos, muita dificuldade do Diego Fernandes em relação ao goleiro, que a gente sabe que essa gentalha não quer que ele entre, ter um cara desse por perto é muito bom. É um cara que nada entrando poderia dar certo ou errado, mas teria seriedade, profissionalismo, seria uma boa tentativa mediante a tudo de patético que nós vemos no São Paulo, né? Galera, Eric, tem uma questão com o Eric, o Vitória tá querendo comprar, olha aqui, ó. O Vitória tá negociando a contratação do Eric e vai ter que pagar 1 milhão para escalar o Eric no domingo. Olha aqui, ó. A negociação de compra envolve o abatimento desse valor. O Vitória muito provavelmente vai colocar o Eric no domingo contra o São Paulo, né?
Mas aí eu acho legal. Já que tá negociando, já negocia a multa junto. Só pode ter que cobrar e negocia. Negocia. Pode até ter um abatimentozinho na multa, numa questão de contratação. Ó, me paga tanto, eu tiro 200 daqui. Alguma coisa nesse sentido. Tô falando de forma bem hipotética. Alguma coisa nesse sentido. Porque o Vitória precisa colocar o Eric, né? Porque o Vitória briga pra não cair. E aí, quem vocês acham que vai cair? O Vitória tem a partida importantíssima contra o São Paulo. Então vai ter que ir com força máxima. Então, acho interessante isso, muito provavelmente o Eric vai jogar, e aí tem a multa que o Vitória teria que pagar, mas já negocia, já estão negociando já o que a gente imaginava, né, a continuidade, né, o Eric efetivamente ir para o Vitória. E aí, galera, vocês viram a do Cebolinha? É maravilhoso, né? São Paulo, traga o Cebolinha agora. Te digo como assim? Vem cá que eu explico tudo pra vocês. Vocês já deixaram esse like, galera? Deixa esse like aqui. Quem esqueceu que dá uma moral. Vem aqui que eu explico tudo pra vocês. São Paulo sondou a situação do Cebolinha e depois saiu fora. Primeiro, todo mundo sabe que o salário do Cebolinha é aproximadamente R$1 milhão, né? O que é um valor, assim, nesse momento completamente acessível, principalmente para um time igual o São Paulo, da forma como ele paga os jogadores, né? E ele está em baixa na carreira. O Cebolinha não tá da forma como ele veio pro Flamengo. Ele veio pro Flamengo por uma fortuna. Agora, não jogou. Ele joga muito bem. Ele joga muito bem. Mas o Cebolinha não jogou tudo o que se esperava no Flamengo. Então, São Paulo, traga o Cebolinha. Ferreirinha tá detonando na ala esquerda, mas poderia colocar o Cebolinha na direita. Ou em alguns jogos na esquerda também, porque tem um grande problema de jogadores, né? Muitas lesões, muitos desfalques, uma carga muito grande. Então, seria ideal trazer um jogador das qualidades do Cebolinha. Uma vez que o São Paulo não tem hoje a bala na agulha do Flamengo para contratar, e o Cebolinha é um jogador interessantíssimo. Um cara que joga demais falando nível Brasil. Ah, te digo, o São Paulo tá sem dinheiro. Não é que tá sem dinheiro. Não tem dinheiro pra contratar o Cebolinha. Qual o Cebolinha que vocês estão falando? Porque, se eu não me engano, o São Paulo paga aproximadamente R$1 milhão pro Tolói. Zagueiro reserva machucado. São Paulo paga aproximadamente R$1 milhão pro Wendel. Não jogou nenhum jogo, né? Acho que ele não jogou 3 jogos completos. Falei um jogo aqui a modo de dizer. Acho que o Wendel não jogou nem 3 jogos completos. Acho que não deu 90. Acho que não deu 3 jogos a minutagem. Não deu, acho que de 3 jogos do Wendel. Acho que ele ganha quase R$1 milhão, né? Luiz Gustavo, que muito provavelmente vai deixar o São Paulo. Custa quanto? Custa quase 800, quase R$1 milhão, né? Então não tem R$1 milhão pra pagar num atacante importantíssimo que pode mudar as características do clube, e o Cebolinha é um cara saudável. Então é óbvio que o São Paulo poderia trazer se quisesse realmente fazer futebol. Queria comprar o Juan Tressoldi por 24, 26, não lembro, milhões de reais. Por que não usa do mesmo esforço para tentar trazer o Cebolinha? Ei, Rui Costa! Claro que eu também não acho ideal pagar 25 milhões assim, mas eu tenho certeza que daria para pagar um valor bem menor pelo Cebolinha hoje, pagando um salário de 1 milhão e 200 mil. Mas não, essa gestão horrorosa, ela prioriza pagar fortunas e salários astronômicos para jogadores de meio campo, de zaga. É patético, mas condições... Da forma como eles gastam dinheiro a bel prazer, poderia sim trazer o Cebolinha. E aí eu acho que é interessante você trazer um desse. Não vai trazer grandes medalhões? Beleza. Não traga mais Oscar, né? Rames, os jogadores nesse perfil, Oscar, Rames, Depay, jogador assim que é muito caro, tudo bem que foram craques lá fora, mas não traga jogadores assim. Agora, o Cebolinha, ele é um cara que ele tá num patamar, tá numa situação diferente. É um cara novo, é um cara que tá com a saúde boa. E não é um cara tão caro. Falando do cenário de valores do futebol nacional. Não é um cara tão caro. E o São Paulo paga salários similares a zagueiros reservas. Zagueiros do banco. Ferrarese acho que foi 22 milhões de reais. Ridículo, né? Então daria com certeza para trazer o Cebolinha. São Paulo sondou e deu um passo para trás. Estou esperando que essa conversa volte a aquecer e eu vou trazer aqui para vocês. Galera, Oscar, né, muito triste, foi no CT... Ninguém sabe ainda, não está decidido, mas muito provavelmente parará. Oscar,
te desejo tudo de melhor, independente da decisão, da escolha. Desejo tudo de melhor. Uma coisa que susto que você deu em todo mundo, hein? Mas graças a Deus você está bom. E nós vamos respeitar, né? Respeitar, entender qualquer decisão que você tomar. Hoje, pelo que eu tô vendo, muito provavelmente o Oscar pare. Vamos ver como é que vai ficar essa situação. E Marco Aurélio Cunha voltando. Outra movimentação muito importante, né? Queda de Belmonte, todo mundo fora Casares, sai Casares, aí ele muda o departamento médico, tá querendo se mexer, né? Um pouquinho, né? Finalmente tá querendo se mexer em prol do São Paulo, coisa que vocês não fizeram no tempo inteiro de gestão, agora quer fazer, né? Pra inglês ver. E aí o MAC voltando. Marco Aurélio Cunha tem uma proporção muito positiva para nós que vimos um São Paulo de outrora, né? Um São Paulo do passado, com grandes títulos. O Marco Aurélio Cunha fazia parte, né? No Gouveia, Marcelo Portugal Gouveia, Juvenal. Marco Aurélio Cunha estava sempre por ali. Então a gente entende que o Marco Aurélio Cunha é um cara, a gente sabe que ele conhece muito o São Paulo e que ele entende dos caminhos, de diretrizes, de caminhos que o São Paulo pode tomar para melhorar politicamente e internamente falando. Então ele vai voltar pro conselho e vamos torcer para ele ganhar mais força, né? Te digo que o Marco Aurélio Cunha já pisou na bola e tal. Não é que eu não acho, não é que eu acho ele ideal, nossa, maravilhoso, espetacular. Mas entre Marco Aurélio Cunha e qualquer um que tá aí, eu prefiro Marco Aurélio Cunha. Mas é isso aí. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Vão deixando like. Obrigado e até a próxima.